Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez para celebrarmos juntos o Senhor. Hoje, de uma forma diferente, online, na certeza de que nós somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo a data de hoje com intencionalidade. Eu quero então te lembrar que nesse período de recesso do nosso prédio, você deve ser intencional com aqueles que estão próximos de você, porque é assim que significa para nós ser a ponte. Nós somos uma igreja presente na sociedade. Eu quero te convidar a lermos juntos o Salmo 27 para iniciarmos a nossa celebração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, aqueles que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos certeza que aquilo que esse salmo diz, que nós veríamos a bondade do Senhor, nós já a vimos quando o Senhor enviou o seu Filho para nos dar vida. E por isso estamos e continuamos esperando no Senhor agora a tua segunda manifestação para concretizar a tua obra, inaugurando um novo céu e nova terra. Mas enquanto isso, Senhor, estamos aqui confiantes, entregando a nossa vida e oramos, Pai, para que o desejo do salmista de habitar na sua casa, de buscar a tua face, seja o nosso desejo nesse novo ano que se aproxima, para que todos possamos, Pai, celebrar a tua presença e nos mover a partir dela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Vamos louvar ao Senhor. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não é nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós,
Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O
Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, oh, e vimos sua glória como do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, glória do Pai, glória do Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo. Muito obrigado, Mário, por essas duas canções maravilhosas. Como é bom louvarmos ao Senhor de todo o coração. Nesse momento eu quero te lembrar de 3 coisas importantes para a nossa comunidade e para a sua vida no próximo ano. A primeira delas é que você verá aqui o QR Code do nosso orçamento social. Não se esqueça de contribuir para que os nossos projetos sociais todos possam ter garantido a provisão para o ano de 2025. A segunda coisa também importante, eu quero te convocar para colocar no seu coração que no próximo ano, no ano de 2025, você participará de um grupo de relacionamento da nossa igreja. Muitas pessoas não entendem a importância disso para nós. A nossa igreja é uma igreja em grupos de relacionamentos baseado no sermão de domingo. Portanto, a gente tem esse cuidado de não encher a sua agenda de coisas, porque nós entendemos que o pastoreio, que o cuidado, ele se torna mútuo pelos irmãos a partir do pastoreio, a partir do ensino e do cuidado que eu e os outros pastores têm com vocês, mas o grupo de relacionamento é onde nós vamos cuidar e sermos cuidados, aonde a gente pode também convidar as pessoas e nós também devemos nos lembrar das pessoas que caminham conosco. Então coloque aí como meta do seu novo ano participar de um grupo de relacionamento da nossa igreja. Talvez você fale assim, Pipe, mas eu moro muito longe. E se você mora longe, faça um grupo de relacionamento na sua casa. Junte aí as pessoas da sua casa, mande aqui para nós uma mensagem que a gente disponibiliza para você a lição e você pode ser, e ter a graça de ter um culto doméstico na sua casa com aquilo que temos vivido nos nossos grupos também. O importante é o relacionamento, a amizade espiritual. Coloque isso como um propósito da sua vida no novo ano. Terceira e última coisa é também que você é convidado e convocado para servir em uma das áreas da nossa igreja. Então coloque isso em oração para que você chegue no próximo ano também servindo a nossa igreja, porque nós queremos abençoar você e também ensinar você a abençoar os outros. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. A palavra de hoje é uma palavra devocional de algo que Deus tem provocado em mim. Nos últimos meses, Deus tem me ensinado e falado muito sobre a presença, a busca pela sua presença, a busca pela tua face, a busca por termos prazer em Deus e de ter Deus como a prioridade absoluta de todas as coisas e de quem nós vamos enxergar todo o resto das coisas, como vocês já têm me ouvido falar em certos momentos. E o texto de Gênesis 3, que é sobre a queda, ele traz alguns aspectos que eu quero falar com você nesse dia sobre a primeira vez que a gente percebe o encontro de Deus com Adão e Eva, um hábito que tinha, que aqui está nesse relato, para nos mostrar algumas coisas sobre as características desses encontros com Deus, dessa presença de Deus. E aqui é o primeiro texto que eu encontro onde relata o hábito de Deus de se encontrar em um certo momento com a criação, em especial os seres humanos como corregentes do jardim, e apontar
algumas coisas, algumas reflexões que eu achei importante para mim e que podem ser importantes para você no começo desse ano e pautar também aquilo que você terá como meta, alvo nesse novo ano de 2025. Gênesis 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Verso 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó você vai comer todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este texto narra de uma forma bela como que aconteceu a queda do ser humano criado à imagem de Deus. E uma das coisas importantes que a gente precisa perceber é que, anteriormente a esses versículos que eu li, existiu um diálogo da serpente, trazendo algumas coisas importantes, que é justamente colocando em xeque a relação de Deus com Adão e Eva, trazendo a relação nos aspectos proibitivos. Ou seja, colocando Adão e Eva para pensar que a relação que Deus tinha com eles era uma relação normativa, moralista, e apenas uma relação de causas e consequências, de ações e consequências. Então isso faz com que a gente comece a perceber como que a escolha de querer o resultado, de querer ser como Deus, de querer ser dominante e não alguém que reflete a imagem de Deus, faz com que a nossa vida tenha algumas coisas que fazem o nosso dia a dia se tornar totalmente diferente daquilo como fomos criados para ser. E por isso, uma das coisas que nós precisamos observar é que no versículo 8 deixa muito claro que Deus tinha um hábito. O hábito de Deus era se encontrar com Adão e Eva na viração do dia, na brisa do dia, no final da tarde. Justamente porque o encontro era uma celebração de Deus com a sua criação, com os corregentes da criação, para celebrar aquilo que eles tinham feito em nome de Deus. Portanto, isso me leva a perceber que quando vamos olhar a presença de Deus, a manifestação de Deus, o encontro de Deus com o ser humano, que começa nesse relato, onde nós vemos que havia um hábito, havia um culto toda tarde, onde Deus se encontrava com os seres humanos, mas o que me levou a esse texto era o porquê que Deus se encontrava com eles e porquê que a presença de Deus está relacionada ao final da tarde após um dia de adoração. Porque Adão e Eva, os seres humanos, eles tinham como imagem e semelhança de Deus a vocação de trabalhar o jardim, de dar nome aos bichos, de fazer com que esse jardim florescesse para a glória de Deus. Ou seja, havia uma relação acontecendo que perpetuava e permeava todas as coisas. A partir da relação que eles tinham com Deus, eles então refletiam na relação que eles tinham entre eles mesmos e com
os demais da criação. Diante disso, então, a presença de Deus, ela está totalmente guiada por um propósito e por uma vocação. Deus não se encontrava com os seres humanos apenas por um encontro sem fins ou qualquer outra coisa para conversar. Não, a relação estava disposta a um movimento que os seres humanos tinham de fazer alguma coisa semelhante a Deus. Porque o movimento de Deus em criar todas as coisas, em criar o ser humano à sua imagem e semelhança, em dar a ele inteligência, regência, todos os seus atributos e colocar ele como esse regente do jardim, chamando ele para cultivar e guardar, mostra então que a presença de Deus estava justamente na celebração de quando essas coisas aconteciam. E por que isso é importante para mim e para você? Porque se nós limitarmos a busca pela presença de Deus apenas às celebrações religiosas, como é essa aqui agora, um culto onde a gente prega, onde a gente escuta, onde a gente levanta as mãos e canta e louva, nós estamos reduzindo até mesmo o momento no qual Deus se encontrava conosco, que era justamente a celebração de algo que nós fazíamos em nome dele. Para o ano de 2025, então, eu quero te chamar a atenção que a presença de Deus, o encontro com a presença de Deus também está ligado à maneira como nós cultivamos a nossa vida e o nosso dia a dia. Se você é alguém que quer buscar a presença de Deus, você então tem que perceber que o texto está dizendo que havia um hábito, havia um encontro, na viração do dia, na brisa do dia, aonde o ser humano se alegrava com a presença de Deus. Deus se encontrava com eles para justamente falar e celebrar aquilo que eles tinham feito juntos. A primeira coisa que é importante para mim e deve ser para você, que a presença de Deus não é apenas aquilo que eu faço como uma busca individual, uma busca religiosa, mas sim uma forma como que eu expresso a minha vida e o meu pertencer a Deus olhando para fora. Ou seja, Deus celebrava o trabalho do ser humano para com a criação, com a sua presença. A primeira vez, então, que demonstra que Deus foi até o ser humano e se fez presente é justamente no final de um dia de adoração, que é um dia de trabalho. Ou seja, então, a presença, o encontro de Deus era o motivo de alegria após um dia de trabalho em seu nome. Então, a gente não pode tirar a presença de Deus e a manifestação de Deus e a busca pelo prazer em Deus dessa nossa vida total. Porque o propósito dos nossos encontros, o propósito da comunhão dos santos, do culto de domingo, é justamente nessa mesma temática. É onde o povo de Deus se reúne para celebrar com Deus justamente aquilo que fizemos em nome dele durante toda a semana. E por isso, isso deve nortear o seu ano de 2025, como norteará o meu. Por quê? Se a presença de Deus é manifesta no final de um dia de adoração, um dia de trabalho, quer dizer que existe algo mais importante do que o resultado do trabalho. A relação de Deus conosco, do qual nós fazemos todas as coisas. E perceba bem que o texto, Deus pergunta aonde está o ser humano, porque ele havia se escondido. Se escondido por causa da vergonha. A vergonha que ele agora havia escolhido focar não na relação com Deus, mas no resultado que ele queria ter por ser a imagem de Deus, carregando agora a sua própria imagem sozinho. Ou seja, uma das coisas que eu tenho refletido e quero partilhar com você é que justamente a serpente apresentou ao casal uma possível vida a partir do foco no resultado, daquilo que eles poderiam ser, daqueles que eles poderiam obter, de quem eles poderiam se tornar. E ela então deturpou a relação, dizendo que, olha, Deus, ele fala isso porque ele não quer aquilo. E o próprio texto anteriormente, a mulher falou assim, porque a gente não pode nem comer e nem tocar. Ela já deturpa a relação a uma
Há um conjunto de regras morais que transformam uma relação de um Deus de amor se expressando e criando os seres humanos à sua imagem, expressando de si mesmo para uma relação de resultado. Eu faço e eu recebo. E se você prestar bastante atenção, a gente vive nessa relação que a serpente propôs com Deus. E é por isso que muitas vezes nós sentimos falta da sua presença. Porque o principal da comunhão com Deus, o principal do encontro que Deus tinha no Jardim do Éden, o principal era a relação. Ou seja, nós precisamos valorizar os processos da comunhão e não o resultado das coisas. Muitas pessoas acabam ficando frias na igreja porque elas têm uma expectativa com a igreja. Elas se sentem, não vistas, ou elas estão cansadas e a relação muda. Por quê? Porque nós temos uma mentalidade de resultado. Nesse ano de 2025, eu quero te convocar a valorizar os processos da vida e não os resultados dos processos. Em que sentido? Que o trabalho do ser humano antes da queda era justamente um trabalho para a relação, por causa da relação, em nome da relação, em nome de Deus que se encontrava no final para celebrar aquilo que eles fizeram para a glória de Deus. Por isso nós precisamos nos mostrar então que a presença de Deus celebra a relação e não o resultado. No sentido de que quando o resultado se torna mais importante do que a relação com Deus, a gente perde de vista o valor da sua presença. E talvez seja por isso que a gente tem pouco sentimento da presença de Deus, pouca fome pela presença de Deus, porque a gente não quer um Deus pela relação com Ele, a gente quer um Deus que nos dê o resultado que a gente quer. E a gente busca Ele para ter o resultado, a gente busca Ele para ser grande, a gente busca Ele para ter um filho, a gente busca Ele para ser abençoado. Irmãos, ano de 2025 na Ponte é o ano da busca pela presença. É o ano onde nós queremos que o Espírito Santo nos ajude a focar nos relacionamentos para a glória de Deus. A gente, então, precisa mudar essa ideia religiosa que foi apresentada pela serpente de que Deus é um ditador moral, de que Ele impõe as suas regras e quem está fora da sua regra está fora da sua presença, como uma relação de causa e efeito. Não, Deus nos chamou à santidade, Deus está nos redimindo, Deus está nos chamando de volta, não porque Ele quer ser um ditador de pessoas, porque Ele criou as pessoas à sua imagem e semelhança para que os seres humanos refletissem Deus na criação, porque isso é a melhor coisa que existe para os seres humanos e para a criação. E na relação de contemplar a Deus é que a gente se encontra. Então, enquanto Deus for um ditador moral, Ele nunca será alguém desejado por você. Enquanto você viver esse prisma da vida religiosa, onde você tem que merecer aquilo que Deus te dá, onde a sua busca por Deus é apenas essa busca moralista, porque você quer merecer a Deus, você jamais encontrará a sua presença. A outra coisa é, enquanto Deus for um fornecedor de resultados, sua presença nunca será um deleite. E esse é um ponto importante também que a gente precisa refletir para o próximo ano. Porque Deus precisa ser o nosso deleite, o nosso prazer. Nós lemos no início desse culto o Salmo 27, que diz: uma coisa eu quero buscar, Senhor. Eu quero buscar a Tua face, uma coisa eu quero viver na Tua presença, uma coisa buscarei, que eu possa habitar na Tua presença para sempre. Então, a busca pela presença deve ser prioridade por dois motivos, e aqui eu encerro essa reflexão. A primeira coisa que nós devemos priorizar a busca por Deus é porque Deus nos salvou para isso. E isso nos leva, então, a uma saudade de Deus.
há uma saudade daquilo que nós somos criados para ser. Então, quando eu tenho uma vida com Deus, uma vida devocional, de devoção a Deus, não é porque eu preciso buscar a Deus, porque eu preciso estar corretamente com Deus, mas é porque eu tenho saudade de ver Deus me usando, de ver Deus transformando a minha vida, de me deleitar com Ele, de me encontrar com Ele, e ao ver e ao estar com Ele, eu conseguir refletir isso na criação. E esse é o segundo ponto. Ou seja, é voltar à dinâmica do olhar para Deus, do buscar a Deus, do conhecer a Deus, do ter prazer em Deus, para então, a partir desse prazer, cultivar as pessoas e as coisas da maneira correta. E isso é necessário uma coisa: buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Por isso eu quero te chamar para que no próximo ano, 2025, seja o ano da presença. O ano da presença de Deus no nosso meio e o ano da presença do povo de Deus na cidade de Belo Horizonte. Porque nós queremos ser a ponte, e nós queremos ser ponte entre nós mesmos, entre as pessoas, porque nós estamos priorizando buscar a face de Deus. Eu quero orar por você, abençoando a sua vida. Por isso eu estendo a minha mão e oro. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã que receberam essa palavra agora, pedindo, Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre eles e que a gente possa juntos, como igreja local, termos a prioridade, o foco de buscar a Tua presença. Por isso nós oramos nessa hora, Senhor, manifesta a Tua presença no nosso meio, corrige a ambição dos nossos corações e faz-nos buscar o Senhor, porque nós amamos o Senhor, nós queremos viver na presença do Senhor e não porque nós queremos os resultados do Senhor, porque o maior resultado foi feito e adquirido na cruz do Calvário e na ressurreição dentre os mortos. Deus está no meio de nós e nós somos a habitação de Deus. Por isso eu quero abençoar você. Um feliz 2025 e a gente se encontra no dia 5 para celebrar nessa perspectiva, nessa consciência. No dia 5 eu espero você aqui às 9, às 11 ou às 19 para celebrarmos aquilo que vivemos os nossos dias para a glória de Deus. Deus te abençoe, seja a ponte.